Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos todos prontos? Mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas? E hoje o tema, eu tirei Evolução Espiritual da Humanidade, eu tirei de um livro que eu li há pouco tempo, chamado Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. O Herculano, Emmanuel disse uma vez que Herculano era o metro que melhor mediu Kardec. Realmente, o conhecimento do Herculano, ele não era médium, nada disso. Ele era um estudioso da doutrina espírita, professor de filosofia. E o Herculano nos apresenta um livro que eu faço aqui uma espécie de um resumo do livro e vou um pouquinho mais do que o resumo. O progresso humano precisa ser lido também como desenvolvimento do espírito. Tem que ser. Porque normalmente quando se fala em progresso, já se pensa no progresso material, científico, social, não tem nada de errado. Só que a vida existe para o contexto espiritual. Nós reencarnamos para evoluir nós. Quem somos nós? Nós somos espírito. Como eu falei no outro programa, nós não somos um corpo físico que tem espírito. Nós somos um espírito vivenciando uma experiência num corpo físico. Então, a vida física, ela é uma bênção, mas ela é uma ferramenta para a evolução do espírito. A humanidade avança em ciência, tecnologia, filosofia, a visão espírita propõe olhar também para a evolução moral e espiritual da humanidade. Então, é sempre necessário fazer um cruzamento entre progresso material e progresso espiritual. Sabe por quê? Allan Kardec, numa das revistas espíritas, eu não sei dizer qual revista, são dezenas e dezenas de revistas, se não centenas, mas há uma das revistas, e também no livro A Gênese ele fala isso. Ele fala que a ciência e a religião, a ciência e a espiritualidade, a ciência e o desenvolvimento moral precisam andar de mãos dadas. Não tem como. A ciência sozinha é fria e a religião, no seu contexto genérico, ela é dogmática quando sozinha. As duas, uma dá a mão para o outro. E isso é um fator fundamental. Tecnologia, ciência, filosofia e espiritualidade. Tudo está integrado. É evidente que você conversar com um cientista hoje, fala, não, imagina. Ciência é uma coisa, religião é outra. Não é. A ciência faz um tipo de investigação importante. Agora, quando você pega... eu tenho um amigo médico e ele espírita também. E ele sempre me manda postzinhos com a fotografia de um cientista, embaixo que prêmio Nobel ele ganhou na área dele, e um pequeno texto por que ele acredita em Deus. Mas a maioria, 99,99% dos grandes cientistas da humanidade acreditam em Deus. São pessoas religiosas. Talvez você não saiba, mas Pierre e Marie Curie, os descobridores do rádio, lá no começo do século XX, eram espíritas. A Marie Curie, ele ficava mais ligado ao laboratório, tinha uma vida mais voltada à ciência. Mas o Pierre fez muita coisa dentro do estudo do espiritismo. A maioria dos nomes que você vai pegar, ou seja, são pessoas que estão aliando ciência e espiritualidade. O tempo, sob ótica espiritual, não é apenas cronologia, é processo educativo da alma. A alma se educa com o tempo, com as vivências, com as oportunidades, com o cair e levantar. Tudo isso faz parte. Por isso que no espiritismo a gente aprende, não existe pecado. Existem atitudes não muito felizes, atitudes
muito exatamente atitudes felizes, atitudes construtivas, atitudes equivocadas, mas essa ideia do pecado não faz sentido, porque nós não nascemos para ficar por aqui. Nós estamos na vida durante um período, como um processo de aprendizado. A história humana revela a fase do amadurecimento da consciência. Os acontecimentos históricos podem ser relacionados ao crescimento moral, intelectual e espiritual. Sem dúvida nenhuma, a evolução do espírito ocorre de forma contínua. Você está sempre evoluindo. A cada dia que você acorda, uma experiência que você teve vai acumulando em você valores, que a nossa querida Joana de Anjos chamava de arquétipos. Você vai formando arquétipos em você, arquétipo de mãe, arquétipo de pai, arquétipo de Deus, arquétipo disso, daquilo outro, você tem. E esses arquétipos que faz com que você tenha uma ideia da vida diferente do outro. Porque a evolução espiritual, ela vai passar primeiro por uma análise da natureza. Lá atrás, 100 mil anos atrás, 150 mil anos atrás, o homem adorava a montanha, o sol, a lua, a chuva, os rios. Tudo isso para ele era algo mais. Não estou dizendo que a palavra era Deus, mas era algo que transcendia. A Joana vai nos ensinar que o self, que é um arquétipo que todos nós temos, é o arquétipo da estrutura de Deus dentro de nós. Bom, aí começa um problema, porque essa visão de natureza e Deus gera um contexto politeísta, onde Deus está em tudo. Só que nós temos que tomar um cuidado. Porque Spinoza, quando falava, não fique preso nesses templos que dizem que é minha casa, mas não é minha casa coisa nenhuma. Vão para as montanhas, para as praias, olha as crianças, olha os idosos, olha a vida. Ele começa a exaltar tudo que tem na natureza, os animais, como sendo parte de Deus. Não é que ele tinha uma visão politeísta, mas é que ele dizia que em tudo é obra de Deus. Então, a montanha é uma obra de Deus? Não é que Deus pegou uma varinha e falava, bim, 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 virou montanha. É que ele criou leis da natureza. Essas leis fez com que um bloco gigantesco de matéria incandescente esfriasse ao longo de bilhões de anos. O esfriamento disso tudo formou estruturas físicas. Essas estruturas foram se agrupando, gerando rios, mares, etc, etc, montanhas. Não é que Deus foi lá, não precisamos, né? Muitas pessoas são muito simplórias, Deus bateu e falou, aqui eu quero que seja o oceano. Não, as coisas vão acontecendo. Deus criou as leis no universo todo, as leis da química, da física, da matemática, as leis morais, tudo que governa o universo é de Deus. Então, Deus não é a montanha é uma obra de Deus. Deus não é você é uma obra de Deus. Deus é uma estrutura inteligente que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos diz, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Por isso vamos entender que do politeísmo nós vamos evoluindo e vamos percebendo que na verdade existe um Deus. E quando nós estamos um pouco mais amadurecidos, aparece o Cristo. E o Cristo vem nos trazer todo o ensinamento de moral, de amor. E o tempo vai passando, nós vamos enriquecendo a nossa estrutura intelectual, chegando à razão moderna. Saímos lá da Idade Média, chegamos na Idade Moderna. Passando pela Renascença, com todos aqueles estudiosos da Renascença. E aí o planeta já está preparado, as pessoas já estão preparadas para receber o Espiritismo. O Espiritismo não é mais uma religião que apareceu no mundo. O Espiritismo é uma filosofia de vida que veio para ensinar a todos nós, independente de crença e tudo mais, o verdadeiro sentido de viver. A sequência não é apenas religiosa, essa sequência que eu estou acabando de falar. Ela mostra o amadurecimento progressivo da ideia de Deus
e da responsabilidade humana. Porque no início o ser humano associava o sagrado aos fenômenos naturais. Acabei de falar isso. Sol, lua, astros. Essa fase representa a primeira tentativa de explicar o mundo e a vida. Nós éramos seres extremamente brutos. Talvez nem nós, né? Outros, porque não tem como de um planeta zerado existir 8 bilhões de pessoas. Partindo do princípio que nós acreditamos na continuidade da vida. Nós acreditamos que existe o espírito. Então, muitos espíritos migraram de outros orbes, estão migrando. Nos dias de hoje, muitos espíritos não têm mais condição de ficar nesse planeta. Eles estão sendo levados para planetas mais primitivos. Tomara que nós possamos ficar por aqui. Tomara que nós tenhamos a capacidade intelectual, emocional, espiritual para permanecer aqui. Mas estão sendo removidos aqueles que não têm condições nenhuma de moral, de preparação espiritual para permanecer no novo planeta que vai se implantando. Então o que acontece? Essa primeira tentativa foi uma visão do sobrenatural em cima do planeta, das coisas que estavam em volta. A compreensão de Deus vai amadurecer com o tempo, sem dúvida. Nós ainda não temos uma ideia correta sobre Deus. Nós temos ainda, acho que é a 10ª questão do Livro dos Espíritos, ou 11ª, eu não lembro agora, eu sou péssimo para guardar números, datas, nomes, sou péssimo. Mas há uma pergunta em que o Espírito faz: como é a intimidade de Deus? E o Espírito responde para Kardec: falta em vocês ainda um sentimento, falta em vocês ainda uma estrutura, falta em vocês ainda um nível de evolução para poder entender profundamente Deus. Em verdade, posso dizer-lhes que não é qualquer espírito que entende, não. Os espíritos que estão com conhecimento profundo do que é Deus mesmo, eu acho, né? Pode ser que eu esteja errado, é de Jesus para cima, porque não é uma tarefa simples, não. Então, o tempo, ele permite as múltiplas encarnações, consequentemente, permite que eu vou vivenciando. Então, o homem da pré-história vem carregando todo um contexto de múltiplos deuses. E quando a gente chega no Egito, na Grécia, em Roma, isso continua. No Egito, o Bambambam, lá, o faraó, quando ele já era visto como um deus, e quando ele desencarnava, ele continuava sendo um deus, mas também tinha o outro faraó que também era deus, o outro também, quer dizer, o politeísmo era muito forte. Na Grécia, em Roma, idem, com os múltiplos deuses. Isso carrega até os dias de hoje, pessoal. Até os dias de hoje nós estamos carregando esses deuses nas religiões. Quando chega o cristianismo, ou seja, quando Jesus nos traz a sua mensagem, nós vamos ter uma nova visão de vida. O contexto espiritual, ele deixa de ser um ato de ficar adorando, deixa de ser algo em que eu tenho medo, em que esse Deus é parcial, isso tudo some e começa a aparecer amor ao próximo, fraternidade, perdão. É isso que Jesus veio trazer para a gente. Entra uma nova era. Essa nova era é um problema porque mexe com a política, mexe com os interesses, e lá atrás isso não era bem visto. Aí acontece a Idade Média, uma idade difícil, em que os valores espirituais foram preservados, mas a evolução foi bem pequena. O planeta era terrível nesse momento, era terrível. Bom, passou-se algumas centenas de anos e que o homem acaba se libertando, como eu disse uns minutos atrás, com o Renascimento, com a Idade Moderna, o ato do avanço intelectual, o avanço científico não tinha mais como segurar. Na Idade Média se segurou muito o avanço científico, por incrível que pareça, mandava-se matar quando você não acreditava naquilo que era imposto pela religião, naquele momento, naquele círculozinho da Europa.
onde parece que tudo era, o mundo inteiro era só aquele miolinho da Europa. As pessoas têm que entender que enquanto existia aquele miolinho, a América Latina toda já tinha gente, a Ásia toda tinha gente, o mundo inteiro tinha gente. É que os textos bíblicos citam apenas aquele miolinho da Europa e do Oriente Médio, mas não era. Então o que acontece? O mundo não parou, o contexto continuou evoluindo, não dava mais para amarrar. Nesse momento, nós vamos ter a chegada do Espiritismo. O texto destaca que o Espiritismo surge quando a humanidade já possuía condições de compreendê-lo. Um pouco antes, eu falei como é duro para me lembrar o nome, mas tem um padre, um pouco antes, uns 400, 300 anos antes, ele tentou mostrar que a vida continuava, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, e ele foi queimado vivo, né? Pode ser que até o final do nosso bate-papo eu lembre do nome desse padre. E ele, muito antes do seu tempo, mostrou aquilo que o planeta não estava preparado para receber. Não estava preparado. E aí aconteceu o que aconteceu, ele foi morto queimado. E o amadurecimento chegou e o Espiritismo está aí. Mesmo assim, até os dias de hoje, milhões e milhões de pessoas no mundo não conseguem assimilar o conceito espírita. É muito difícil assimilar esse conceito. O Espiritismo vem como uma ciência, uma filosofia, uma religião, isso todos nós já sabemos, mas a ideia do Espiritismo é unir razão com espiritualidade. Não se deixar levar pelo dogmatismo e tudo aquilo que gera um contexto mais místico. Porque o Espiritismo, que a gente fala de forma popular, sempre foi pé no chão. E isso mostra uma explicação dos ensinos de Jesus um tanto quanto mais abrangente e mais profundo. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Eu tenho duas formas de explicar isso. Uma é o renascimento interior, a mudança íntima, a reforma íntima, renascer de novo. E a outra é renascer mesmo, é desencarnar e voltar para a vida, para que aquele primeiro se repita. A casa de meu pai tem muitas moradas. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é imaginar um céu bucólico. Quando a gente, analisando de forma profunda, racional, vamos ver que não. Vamos ver que são os planetas, são os bilhões e bilhões e bilhões de astros que estão nesse universo afora. E a pretensão humana de que somente a Terra tem vida, não pode, não tem condição. Existem planetas muito mais evoluídos que o nosso, planetas ainda primitivos, planetas iguais ao nosso. Nós não somos os únicos filhos de Deus. O universo inteiro está presente, o Pai Maior. Então, nós vamos percebendo que a evolução do homem da pedra, adorando a natureza, o homem lá na idade da Grécia Antiga, da Roma Antiga, tendo seus múltiplos deuses, porque aos interesses da precisa se criar deuses. Nos dias de hoje, cria-se deuses também, as religiões têm seus deuses, às vezes tem um Deus, mas aquele Deus ele é moldado ao interesse da religião, e assim por diante. E o desprendimento total é difícil, e o Espiritismo propõe o desprendimento de todos nós, como com responsabilidade individual. O progresso espiritual não acontece automaticamente. A educação espiritual, ela é um fator fundamental em nossas vidas. É isso que é ser espírita. É desenvolver essa educação dia após dia. A verdadeira educação não forma apenas inteligência técnica. Ela integra conhecimento intelectual, ética e caráter. Então a evolução, ela é mais ampla do que as pessoas costumam dizer, mas
aquele país evoluído. Não, aquele país tem mais tecnologia, consequentemente tem uma condição de vida melhor, etc, etc. Mas evolução requer a evolução material, sem dúvida nenhuma, mas fundamentalmente evolução espiritual. Bom, nessa tela eu coloco futuro, ciência e espiritualidade integrada, não tem como. Hoje, a racionalidade, a lógica, ela não permite isso, mas nós estamos aos poucos amadurecendo para que nós possamos dar livre acesso à intuição, à mediunidade do futuro. Intuição. E a intuição vai fazer parte do homem, dos seus estudos e tudo mais. Então, compreender, aprender, transformar e servir os caminhos que nós precisamos traçar. Gravar bem, compreender, ampliar a ideia de Deus e vida espiritual, aprender, acumular experiências, tempo nas existências, transformar, desenvolver virtudes e servir, construir uma sociedade justa e fraterna. Esse é o objetivo maior para o quê? O planeta que estamos deixando de ser um planeta de expiações e provas e um planeta de regeneração. É o que pretende a espiritualidade com o planeta Terra. Pois é. E assim, a evolução espiritual da humanidade é contínua. O tempo, as experiências, a razão, a vivência moral conduz o espírito à transformação interior. Esse é o objetivo do espiritismo. É fazer com que cada dia eu acorde e perceba, puxa vida, eu estou um pouco melhor. Isso aqui já não preciso mais, aquilo também não, agora eu preciso disto aqui, eu preciso aprender, eu preciso amar, eu preciso perdoar. E claro, sempre eu preciso aprender. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.